Não mexe não. Não mexe não, vai que cai, né? Aí, ó, já mexeu um pouquinho. Eu não sei. Ah, foi ele? Então vamos. Vamos? Ei! Vamos? Ei, bora lá. É porque eu vou fazer um negócio na porta aqui, eu queria que pegasse, entendeu? Na porta? O quê? Vai repetir, não? Porta. Você não gosta, não? Tem que sobreviver. O mundo é desse jeito. Quanto mais fala que não gosta, aí que eles pegam no pé. Pedreiro, hein? Então vamos lá. O assunto nosso sobre magnetismo. Certo? Vira a folha aí, por gentileza. Você faltou as outras aulas, né? Você não fez ali também, não? Sabe seu e-mail de qual? Faz favor, vira aí, por gentileza. Aí. Não. Vira normal. Tá? Aí, ó, começa aqui, ó. Aqui, ó. Isso aí, ó. Começa aqui. Certo? Começa aqui. Faz favor. Ah, pior que eu desliguei aqui. Pera aí. Não, tem que ligar aqui de novo. Então, vamos lá. Bora lá. O assunto nosso, fácil. O assunto nosso vai falar sobre magnetismo. Primeiro a gente vai falar sobre os ímãs, né, propriedades básicas sobre ele. Depois a gente vai aprofundar mais um pouquinho sobre o assunto de ímãs. Acredito que todo mundo conhece, independente da situação. Pode ser um ímã que você colocou lá na geladeira da sua casa. Pode ser um ímã que você tem um foninho de ouvido lá, né? E ele não cai, porque ele tem na basezinha dele magnética. Ixi, já estragou o ímã já. Estragou. Aí, ó, quando eu coloco ele não vai cair, porque tem um ímã. Ou você tem um perfume, né? E a tampinha dele é magnética. Ou você pode ter... Geralmente as meninas tem como comprar uma bolsa que tem um fechamento magnético também. Né? Dependendo do estilo carregador, igual esse relógio meu, ele tem uma basezinha magnética. Então você coloca ela e ele tem um lugar certo, né? Para encaixar, para não deixar cair. Então, em resumo, é o seguinte. A gente tem ímãs, aplicação de ímãs em vários lugares. Hoje, em vários lugares. Então, o ímã é essencial para essas aplicações e a gente utiliza bastante. Outra coisa também é aquilo que eu já comentei com vocês, que é a física estuda a natureza, entende ela, e quando tem como tirar benefícios, que seria fazer aplicação para a nossa qualidade de vida ou acelerar algum processo, aí a gente utiliza. Igual a gente já falou sobre eletricidade. É um caminho sem volta a eletricidade hoje. Né? Não tem como a gente ficar sem, porque a gente depende dela para tudo, em resumo. Sabrina. Aí, no magnetismo é fácil. Aqui é um... Deixa eu só explicar para ela rapidinho. Ah, é verdade. Sabe o seu e-mail de qual, Vitória? Você faz favor aqui. Isso aqui eu vou fazer uma conta na Shopee hoje. Tô brincando. Isso aqui é para a inscrição da UNC. Você não lembra ano passado? A gente fez isso. Vocês fez inscrição, depois a gente fez uma provinha lá no laboratório. Nome completo, CPF opcional. Data de cimento, aí aqui embaixo que é o e-mail. Não tem como clicar na tela, viu? Porque talvez você tenha Cronenberg que acostumou. Não clica. Qual coisa eu tô aqui? Você pode me chamar também. Então, beleza. Esse é o material de ímã mais conhecido por nós. Esse é o ferrite, o material feito esse ímã. Certo? Uma ferrite, que a gente chama. Ferro, cobalto e níquel. A galera faz uma liga metálica. Antes de ser o ímã, isso aqui só é uma liga metálica, rígida. Aí você leva no equipamento, coloca
no equipamento e eletriza ele. A gente fala isso de magnetizar ou imantar. Que seria para ele ter a propriedade magnética. Outra coisa também, a rocha que a gente encontra, que teve origem ao magnetismo, chama magnetita. Talvez um dia você viaje por aí, né? Nos países, até no Brasil tem, se eu não me engano, é Mato Grosso, algo do tipo, pode encontrar. É meio raro, mas encontra. Uma rochinha preta. Ela vai ter propriedade magnética. Claro que é mais fraco do que essa artificial que a gente faz. A gente viu que tem uma propriedade, a gente aprimorou para deixar um pouquinho mais forte para aplicação. A galera fala de uma pedrinha espiritual lá, a hematita, acho que é, né? A galera é martista, né? Que tem hemetista, sei lá, é isso aí. Escreve aí nos comentários. É porque tem a galera das crenças de cristal, quartzo, guarda isso aí, viu? Aqueles trem, nada contra. É que tira, né? Olha, cada um com suas crenças. Mas tudo bem. Vamos ganhar dinheiro fácil. Beleza. Em resumo, quando a gente tem um ímã, a ideia é essa. Quando a gente tem um ímã, a gente sabe de uma propriedade dele, que é o ímã, ele vai grudar em alguns materiais. Sabe fazer o arroba aí? Que é o quê? Eu tenho um ímã, ele faz aqui, ó. Ele vai magnetizar no material ferromagnético, que seria o ferro, e outros materiais. A gente já sabe que alguns materiais ele não vai interagir. Seria o alumínio. Obrigado, viu, Sabrina? Ele não vai interagir. Outra propriedade importante que a gente vai saber aqui agora é o seguinte. Lá na eletricidade a gente falou sobre positivo e negativo, correto? E o CPF opcional, viu? Aí o que acontece? Qual coisa você me chama aqui também? Tô aqui do lado. Todo ímã, ele tem um lado norte e sul magnético. Todo ímã tem um lado norte e sul magnético. Independente do ímã. Seja ele artificial ou natural. Todo ele vai ter norte e sul. Seja ele circular, seja ele em barra, todo ele vai ter um lado norte e sul. Seja ele esse aqui, ó. Geralmente a gente viu lá no pica-pau, né? Esse aqui, ó. Certo? Aqui é um ímã didático, ele é mais fraquinho que esse aqui. Ele tem um lado norte e sul. Certo? Cuidado, e para não deixar ele cair quebrado. Já tem uns 3 dias que eu comprei ele só. Tô com amor nele ainda. Não, foi Mercado Livre, não conhecia a Shopee. Vou lá na Shopee hoje. Não conhecia o Shopee para comprar, né? Beleza, a propaganda para todo lado aqui. Vai ter, se assistir a aula, vai ter vários anúncios lá no meio. Então, esse ímã aí, ele já vem indicado onde é o norte e sul, certo? Vai passando ele aí, vai fazendo uma contaminação pro rebanho aí. Aquele ímã ali, ele já tem identificado onde é o norte e o sul, certinho? Mas esses ímãs aqui não tem. Claro, agora através daquilo ali tem como. E eu vejo um lado aqui que vai ter essa interação. Porque lá na eletricidade a gente viu uma coisa que é o quê? Sinais opostos seria positivo e negativo, você atrai. E sinais iguais, você repele. Esqueci o nome. Guarda por gentileza. Então vamos lá. Todo ímã tem um lado norte e sul. Vai passando isso. Deixa a galera não quebrando aí. Quebrar a advertência. Pode ser minúsculo. Aqui, ó. Paga. Isso. Então vamos lá. Continuando. Então toda vez que eu tiver essa condição aqui, ó. Toda vez que eu tiver essa condição aqui de ímãs, seria um ímã grudar, né? Ou magnetizar, ou imantar um outro ímã, é porque eu estou encontrando polos de nomes contrários aqui, que seria norte e sul. Então, quando eu tenho polos de nomes contrários, eu tenho atração, correto? E quando eu tenho polos de nomes iguais, eu tenho repulsão. Fechou? Interação ímã-ímã. Interação ímã-ímã. Então, tem um lado do ímã que ele vai atrair, e tem um outro lado do ímã. Vira ele aí. Segura firme.
tem um lado do ímã que ele não vai querer grudar, certo? Porque a gente vai estar encontrando polos de nomes iguais. Quando a gente não tinha conhecimento, talvez quando menino, achou isso o máximo, né? Cuidado aí para não atrair as energias ruins dele. Perguntas? Beleza. De novo. Todo ímã tem um lado norte e sul magnético. Fechou. Não tem discussão. Beleza? Não tem ímã só norte e não tem ímã só sul. Não existe isso. Outra coisa também é o seguinte. Claro, vai ter exercício, né? Me perguntar, mas sempre eu mostro isso, é o seguinte. Quando eu tenho interação ímã-ímã, vai ter um lado que vai magnetizar e outro não. Agora, quando eu tenho interação entre ímã e ferro magnético, é para acordar. Certo? Deixa eu fazer isso aqui, ó. Vou girar ele agora, ó. Vai magnetizar do mesmo jeito. Então, a interação entre ímã e o material ferromagnético, seria o ferro, ou um outro tipo de material também, não importa o polo, se é norte ou se é sul. Vai interagir do mesmo jeito. Ah, o lado norte atrai mais com o polo sul. Nada a ver uma coisa com a outra. No exercício vai vir te cobrando isso, claro. Ele vai te inventar uma história lá e você vai talvez cair, mas está exemplificado aqui, já que tanto faz. Certo? Perguntas? Beleza. Ó. Quase que eles não deu certo um com o outro. Às vezes é a gente, né? Então vamos lá. Outra propriedade que o ímã tem é o seguinte. Talvez se você já vivenciou e já viu, e aqui também é notório, que eu tenho um ímã inteiro e eu tenho fragmentos de ímã. Toda vez que o ímã quebra, ele vai deixar de ser ímã. Aqui é uma prova, ó. Isso aqui é um pedaço de ímã. Então, toda vez que eu fragmento e quebro o ímã, ele não deixa de ser ímã. O nome disso é inseparabilidade dos polos magnéticos. Esse detalhe vai aparecer em exercício e é ele que é cobrado em alguns momentos de vestibulares. Gosto de falar de vestibular porque talvez uma galera vai fazer aí. A parte básica que a gente está vendo aqui, ela é um pré-requisito para coisas futuras. O vestibular não vai chegar cobrando de você isso. Ele vai cobrar uma coisa um pouco mais aprofundada. Certo? Mas olha isso aqui. Eu tenho um ímã, eu tenho um lado norte e sul. Vamos imaginar que você vai tentar quebrar ele para separar os polos magnéticos. Deixar só norte e só sul. Tem como? Toda vez que você quebra o ímã, independente da forma que você quebrar ele, ele vai ter um polo norte e um polo sul. Independente. Você quebrou o ímã no meio, gerou 2 novos fragmentos, correto? No ímã total aqui, o lado esquerdo era norte. Então, nesse fragmento, o lado esquerdo é norte, vai surgir um polo sul. No ímã total, o lado direito era sul, então vai surgir um polo norte. Certo? E assim sucessivamente. Professor, você quer dizer que se eu quebrar o ímã aqui, ó, nesse pedacinho que só é norte, esse fragmento novo aqui, ele vai ter um lado norte e sul? Sim. Vai ter um lado norte e um sul. Não interessa onde você quebrar ele. Ele vai sempre ter um lado de norte e sul. Certo? Perguntas? Algo que eu já vivenciei no passado, vivi quando era menino, meu pai tinha um... Meu pai né? Era, porque aposentou, vou falar era. E lá assistiu o YouTube. Do nada esse vídeo aparece pela um dia. E fica lá nos shorts do YouTube lá. Vício danado. Desinstalar aí, viu, João Batista? Ele é eletricista, não sei se você conhece pivô, rapidinho. O que é o pivô? Ele tem lá, né? Ele irriga. E para ele molhar, ele precisa de água e a água tem que vir de algum lugar. Então vem do rio. Então tem o cano bonitinho, chega lá, da represa, do rio, que seja. E lá embaixo, a gente chama isso de casa de bomba. Meu pai é eletricista de rede alta, mexia só com pivô. Às vezes tinha que fazer serviço na casa de bomba. E alguns tipos de serviço seria tirar a entrada de ar. Maria. Não, viu, por gentileza? É aqui. Fecha isso aí. Vamos lá. Lá na... Xinga não. Que isso. Lá na casa de bomba, aí às vezes a gente tira a entrada de ar. Aí tem que ir lá na sucção, né? Que seria o cano que fica dentro da água lá. Aí tava lá com ferramentas, acontece acidentalmente, às vezes a ferramenta cai dentro da água. Não sei se já foi numa casa de bomba, a água ali
perto ali é sujíssima. Que é o tempo inteiro fazendo sucção lá. Cabuloso o trem, mas é bem bacana, eu acho legal. Aí o que acontece? A ferramenta cai lá e é fundo. O lugar para pegar a água, fazer a captação da água. A maioria deles. Tem uns que tem uma balsa e é diferente um pouquinho. Você não vai mergulhar para pegar a chave. Né? Então o que ele fazia? Ele tinha com ele, quando ele ia para esse tipo de serviço, já levava um imã neste formato, amarrava uma corda bem amarradinha, caía a ferramenta, ele descia com o imã até lá no fundo, a ferramenta grudava, ele trazia. Certo? Criança, imã guardado em casa, companhia junto comigo, achei o negócio lá e vi que grudava nos lugares. Não entendia, achei empolgante, fui sair nos lugares, deixei cair e quebrou. Desespero grande, porque era menino, né? Meu pai era daquele cara que criou, que só de olhar eu já tinha medo. Quebrou em 3 pedaços grandes, eu lembro disso, e eu tentei colar. Antes de chegar do serviço. Usei cola branca ainda, eu lembro como fosse hoje, tá? Desespero danado. Só que aí é o problema. Quando você quebra o imã assim, que ele é de barra, ele é bonitinho. Dependendo do jeito que quebrar, eu consigo voltar para o estado original. Claro que ia dar para ver que eu quebrei. Só que quando você tem um imã circular, é diferente. Quando você tem um imã circular, ele é assim, ó. A maioria deles, uma parte é norte e a parte de baixo é sul. Aí o que acontece? Presta aqui, por gentileza. Deixa eu ver, aqui é norte. Aí, ó, esse lado aqui não quer juntar com esse que é norte. Então, com certeza aqui em cima é norte e embaixo é sul. Na maioria dos ímãs circulares, eles são assim. Uma região superior é norte, outra é sul. Você digitar lá no Manual do Mundo, no YouTube, ímãs Manual do Mundo. Vai aparecer um vídeo lá de uns 5 anos. Assiste. Bem atual para o assunto que a gente está vendo. É uma fábrica que o Iberi vai lá em São Paulo e eles fabricam imã. De todo tipo de modelo. É para indústria, para qualquer área. Então eles fazem imãs para qualquer aplicação, vamos falar assim. Todo imã circular, ele tem um lado superior norte e um sul, correto? Mas tem como você ter um imã também que ele seja polos, vou falar assim, norte-sul, norte-sul, norte-sul. Ele até mostra lá. Mas em geral é assim. Esse tipo de imã, só para aproveitar o gancho, esse aqui é um imã de alto-falante de carro de som automotivo, vou falar assim, que é em geral que é mais utilizado. Aí quando vai para a indústria, é claro, para uma Zeta, para uma Pioneer, para uma Tiger, ou empresa que seja de som automotivo, de alto-falante, ele chega com identificação. O cara sabe onde é o norte e sul do imã. Porque o cara tem que montar o imã de um lado certo, senão a bobina bate ao contrário e o som não sai. Talvez vocês não sabem disso, mas tudo bem. Marcinha ali, que trabalha com isso aqui, entende bem. Vou perguntar pra ele lá também. Quando eu quebrei o imã, olha isso aqui. Quebrei o imã, certo? O imã quebrou assim. Vou falar que foi desse jeito. Eu separei os polos magnéticos. Se eu for olhar bem, não. Porque ó, a região superior é norte, então esse lado superior continuou sendo norte, e o lado inferior todinho do imã é sul. Aqui, quando eu fragmentei o imã, eu tentei separar norte de sul. Tem como? Toda vez que eu faço isso, surge um polo magnético novo. Quando eu estava brincando lá, o que aconteceu? O imã quebrou em 3 pedaços, representando só 2. O imã quebrou desse jeito. Só que eu não separei os polos magnéticos. O norte e sul continuam no mesmo lugar. Quando eu tentei juntar pelo mesmo lado que quebrou, não dava. Porque eu estava encontrando norte com norte e sul. Norte, norte, e sul, tem o quê? Repulsão. O imã só ia do lado que eu não queria. Então ele não conseguia juntar. O desespero só aumentava. Seria, você tem um imã assim, né? Ó, pedaço de imãs circulares. Tem um lado dele aqui que não vai, ó. Não vai. Então eu tinha que inverter, só ficava do jeito que eu não queria. Então, imãs circulares, ele tem essa diferença. Aí onde está o pulo do gato aqui agora? Exercício que a gente vai fazer, eles trazem essa habilidade aí. Ele vai fazer um storytelling lá, né? Vai contar uma história e vai falar que o imã quebrou e a criança não conseguiu juntar pelo mesmo lado que esse imã quebrou.
Como que esse ímã quebrou? Aí ele vai te dar o formato do ímã e você vai ter que analisar a quebra do ímã. Olha isso aqui. Se eu quebrar esse ímã aqui, ó, esse mesmo ímã, se eu quebrar ele assim, ó, você concorda comigo que eu não estou separando norte e sul? E vai gerar dois novos fragmentos. Se eu quebrar ele aqui na horizontal. Só que a região que é norte, tá aqui, ó. Aqui, esse lado aqui em cima não é norte? Tá aqui, ó. A região aqui embaixo não é norte? Tá aqui, ó. Região que é sul. Então, da forma que você quebra o ímã, você consegue voltar ele para o estado original, né? Tamanho original, forma original. Ou dependendo do jeito que você quebrar ele, você não consegue juntar. Porque na hora que você tentar juntar pela mesma forma que você quebrou, vai encontrar polos de nomes iguais. Então isso vai gerar o quê? Uma repulsão entre as partes. Foi o que aconteceu comigo e pode acontecer com alguns de vocês. E se viver isso? Espero que não. Porque no ímã circular, quando ele quebra assim, ó, você não consegue juntar. Certo? Perguntas? Exercício, então. Ah, no final apanhei, não, dei sorte. Minha mãe me defendeu lá e tal. Mas eu fiquei com medo. Eu lembro disso que tá traumatizado aqui. Eu vou gravar, eu conversando isso um dia com ele. Hoje a gente... Pode sim. Não, não é esse. Presta aqui, por gentileza. Eu não sei se está impresso errado aí. Tá? Aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Leia aí, por gentileza. Opa, desculpa. De nada. Leia, número 1. Uma das características magnéticas mais marcantes dos ímãs é a existência de polos magnéticos. No ímã de barro mostrado a seguir, esses polos norte e sul. Se aproximarmos do polo norte do polo sul, dois ímãs idênticos, obtém-se entre eles uma força de... E aí? Força de quê? Pois é. No finalzinho tá falando aí, ó. Se aproximarmos um polo norte com o polo sul do ímã, vai ter atração. Número 2. Para quem está dormindo, número 1, escreve aí, atração, é a resposta. Número 2. Ó, isso aí, garotão. Você tem a representação do ímã assim, certo? Aí se você reparar aí, ó, ele cortou o ímã bem no meio aqui, ó. Beleza? Gerou dois novos fragmentos, esse e esse. Aí ele quer saber quem que é 1, 2, 3 e 4. Fácil. Na parte que eu quebrei, que é norte, a parte superior do ímã continua sendo norte. Então aqui é norte, então logo aqui é sul. Aqui embaixo é sul, logo aqui vai ser norte. Então ficou 1 norte, 2 sul. 3 norte, 4 sul. Certo? Então logo é isso aí. Continuando aí. A gente viu aqui fez menos barulho agora. Toda vez que eu tenho ímã, ele vai atrair fortemente para alguns materiais e outros não. Rápido, para vocês aprenderem aí, ó. Quando você tem um ímã em um material estilo ferro ou aço, vai atrair fortemente por ímã. Esse tipo de material que atrai fortemente, gruda facilmente com o ímã, a gente chama ele de ferromagnético. Está escrito embaixo aí. São materiais ferromagnéticos. Ele tem uma forte atração por magnetismo. Beleza? Aí mais embaixo a gente tem paramagnético, que é o caso do alumínio. Se eu colocar o ímã aqui, ó, esse ímã, ele não vai grudar. Pegar uma latinha, não vai grudar.
certo? Lá no vídeo que eu comentei para vocês do Iberê, você vai ver que ele vai fazer o mesmo teste. Um ímã de ferrite não vai grudar. Só que aí, não sei se vocês sabem, a gente tem outros tipos de ímã. Então o homem foi lá e aprimorou para outras aplicações. Eu tenho um ímã de neodímio e eu tenho outro ímã chamado um ímã mais potente que é de samário e cobalto. 2 elementos químicos. Ele é mais potente ainda. Lá no vídeo ele ainda mostra, é um quadradinho assim, ó, tem um ímã, ele é pequenininho. Aí o que ele faz? Ele mostra o ímã de ferrite, não gruda com a placa de alumínio, não interage. Quando ele pega o ímã de samário e cobalto, que ele é mais potente ainda, aí ele já vai lá e interage com a placa de alumínio. Então aqui cai por verdade uma coisa que a gente julgava que não interagia. Permissão concedida. Porque a gente sempre achou que o ímã não interage com o alumínio, certo? Mas depende da força do campo magnético, depende da força do ímã. Se o ímã for potente, vai interagir sim. Porque o alumínio é um material ferromagnético, paramagnético, desculpa. Ele é fracamente atraído por ímã. Então ele precisa de um ímã bem mais potente para interagir com ele. Certo? E eu tenho outros materiais que são diamagnéticos, que não interagem de tipo nenhum com o ímã. Pode ser o ímã mais potente do planeta que ele não vai interagir. Então a gente tem as classificações. Ferromagnético, atrai facilmente por ímã. Eu tenho os materiais paramagnéticos, que é o caso do alumínio, não interage fácil com o ímã, tem que ser um ímã potente. Então fica claro, o alumínio vai interagir sim, mas tem que ser um ímã potente. E eu tenho outro material que é o diamagnético, não vai interagir de tipo nenhum com o ímã, independente do ímã que seja, não vai interagir. Certinho? Outra situação é, alguém tem clipe aí? Clipezinho de pôr em papel? Tem? Tem não? Então vamos lá. Aqui a gente tem o seguinte. Vamos ver se vai dar certo aqui. Acho que não vai dar, não, mas vamos tentar. Grudou bonitinho, certo? Se eu colocar esse outro prego aqui embaixo aqui, ele vai grudar? Sim ou não? Vai grudar. Certo? Ninguém tem clipezinho de papel aí não? Aqueles clipezinhos? Tem não? Perdido aí não? Eu tentei, mas tá lá na armário, não vou lá não. Qual coisa eu trago na outra aula? Né? Nossa, não, esse aí não, tem que ser aquele pratinha mesmo. Mas aqui eu vou explicar, acredito que dê pra você entender. Se eu tirar esse prego aqui, esse de baixo vai cair? Eu demorou um pouquinho, mas caiu. O certo seria ser mais instantâneo. Mas é porque eu deixei um ano, todo mundo junto aqui, e tem fragmentos de ímã para todo lado aqui, em minhas pequenininhas, sabe? Certeza tá no prego. Onde eu quero chegar? Você entenda também. Quando eu tenho um material ferromagnético, que atrai facilmente por ímã, eu tenho ele de 2 jeitos. Eu tenho um material ferromagnético permanente ou temporário, ou ímã permanente ou temporário, que é o quê? É onde eu tiro da fonte, que seria o ímã, e logo ele não magnetiza mais, que é o caso do prego, que ele é feito de ferro. Quando eu tiro daqui, ele não magnetiza mais. Como que eu chamo isso? De ímã temporário. Se eu pego o clipezinho de papel, o certo é ele ser de aço. Claro, não é na mesma porcentagem de um outro tipo de aço, mas é de aço, que tem porcentagem diferente. Quando eu coloco ele na fonte e tiro, ele consegue magnetizar ainda. Exemplo na prática que algumas pessoas utilizou muito. O cara tá lá apertando alguma coisa com a chave de fenda ou Phillips e o parafusinho cai num lugar que sua mão não entra. O cara vai lá e deixa a ferramenta em cima do ímã ou fica passando no ímã, tanto faz. Vai dar certo do mesmo jeito. A ferramenta é de aço. As originais de aço. Tem umas aí, né? Você deixa lá em cima lá. Quando você tira, aquela ferramenta de aço, ela consegue magnetizar por um período. Aí a gente chama isso de ímã permanente. Claro, não é eternamente. Depois tem que voltar para a fonte de novo. Então a galera usa essa habilidade. Aquela agulha também de costurar, de crochê, ela é de aço. Se você deixar no ímã um período de tirar, ela vai conseguir magnetizar outros materiais. Claro, é bem mais fraco. Bem mais fraco. Mas é uma habilidade que a galera utiliza. Certo? Então, um dia você está lá na sua casa, lá, caiu alguma coisa, sua mão não entra lá, tiver uma ferramenta do ímã, deixa lá um período, vai lá, você vai tirar.
Claro que hoje também, se comprar uma ferramenta, geralmente já tem uma pontinha preta ali, já vem imantado já, para já facilitar a vida da galera. Certinho? Perguntas? Muda de página e tem mais um exercício. Vou responder ele aí para nós ficar na paz de já. Mude, volta aí. Nossa. Vou pôr número nesse trem aqui. Vou pôr número. Perdão, vou pôr número. Achou aí? Fulverte. Leia aí, por gentileza, para nós ficar de boa. A figura 1 ao lado representa uma permanente de forma de barra, onde norte e onde NS indicam respectivamente polo norte e sul. Suponha que a barra seja dividida em 3 pedaços, como mostra a figura 2, colocando lado a lado os 2 pedaços extremos, como indicado na figura 3, é correto afirmar que eles. Então vamos lá. Ele pegou um imã de barra e quebrou ele assim, certo? Gerou 3 fragmentos. 1, 2, 3. Os dois aqui, ele colocou o polo norte e colocou a letra A, correto? Então logo eu já sei que aqui nesse A é quem? Sul. E aqui ele colocou sul, eu nem preciso usar essa parte. E aqui ele chamou de B. Logo eu sei que B é quem? Aí ele foi lá e colocou este imã do lado deste. Isso, né? Confere aí. Então ficou B e sul. Só que B eu sei que é norte. Então quando ele colocou do lado, encontrou norte com norte e sul e sul. O que vai acontecer? Vai ter repulsão. Qual é a resposta certa aí? O que fala B? Não atrai não, tem repulsão. Leia de novo, por gentileza. Isso aí, ó, se repele. A é sul, aqui ó, A é sul e B é norte. É ou D? É de van. Ah, não! Deixa o like. Valeu, obrigado. Seus Opa.